Flávio, muito obrigada por você disponibilizar seu tempo para estar aqui conversando comigo. É um prazer mesmo, ter a sua disponibilidade para isso. Queria que você começasse aqui se apresentando um pouquinho, falando quem é o Flávio. Bom, vamos lá. Obrigado também pelo espaço, obrigado pelo convite, né? Também obrigadão aí por estar aqui. Bom, sou o Flávio, tenho 28 anos, sou formado em sistemas de informação, então eu tenho, né, uma formação de fato em TI, mas toda a experiência que eu tenho, né, de trabalho de fato, ela é muito desconectada com a graduação em si, né? Então acho que esse é um bom até relato, né, que não só de graduação, então independente da minha formação em TI, isso, obviamente, abre algumas portas, mas também não é ela que determina hoje quem é o Flávio e o trabalho que o Flávio faz atualmente, né? Então, acho que, de maneira geral, é isso. Atuo como gestão de projetos desde o começo da minha carreira, então tenho já indo para 8 anos de experiência em gestão de projetos, maioria em SAP, mas também maioria em SAP e ECC, né? A gente não está em nenhum momento, poucos momentos tive a oportunidade de trabalhar com o S4HANA, né, que de fato é a nova tecnologia da SAP. Legal, boa. É interessante essa sua trajetória, porque também, assim como você, tem pessoas que fizeram o movimento oposto, ou seja, fizeram administração ou qualquer outra formação e depois acabaram tendo que correr atrás de aprender o conceito de sistemas, de Exato. SAP, o que que é aquilo e tal, para poder conseguir desenvolver um trabalho que fizesse sentido. E, sem dúvida, assim, dentro dessa jornada de projetos que eu tenho visto, você ter o conhecimento complementar, ou seja, você ter conhecimento técnico e funcional de sistemas em geral, e no caso do SAP em si, de SAP e das suas Uhum. versões, porque dependendo da versão, vai ter peculiaridades que precisam Exato. ter uma atenção especial, se é on-premise, se é uma realidade, se é cloud pública é uma coisa, se é cloud privada é outra. Então, Perfeito. você conhecer e conseguir navegar nessas nuances com tranquilidade, sem ter um desespero, Hum. eu acho que ajuda muito e entrega muito valor. E sem dúvida, você, como gestor de projeto, por ter essa formação híbrida e por ter essa, essa amplitude de experiências, eu acho que te torna um profissional diferente. Sem dúvida, assim, eu comecei na Raizen, né? Então, falando um pouquinho de trajetória, que é uma empresa de oil and gas gigantesca, ECC Uhum. 5.0, então super antigo, talvez tenha quase meia idade, né? Muita coisa Sim. customizada, super, né, fora do standard ou fora das best practices como a SAP, inclusive, fomenta agora, né? Então, Uhum. vou considerar que eu nasci ali no mundo bem customizado, super antigo. Então, tem sido bacana também ver essa evolução, né, do S4HANA, com as coisas fiorizadas, e inclusive o Public Cloud, que é a galinha de ovos de ouro agora da SAP, né, que eles estão investindo bastante É, para mid-market ali. sim. E estou tendo experiência, inclusive, de trabalhar com esse produto, né? Então, já fiz um Legal, projeto para a consultoria que eu estou hoje, inclusive, e agora eu estou fazendo para uma outra empresa, Estados Unidos e Canadá, também o Public, né? Então, o S4HANA legal. Public Cloud. Então, de fato, ele tem suas particularidades, de fato, ele é pouquinho para muito diferente do Private, como a gente está acostumado, Sim, como a maioria está acostumado. Então, é sim, bem, de fato, interessante ver as diferenças, nuances dos produtos, enfim, acho que é bacana mesmo. legal. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho, Flávio, sobre essa sua experiência com o S4HANA. Você, como vem navegando nessa evolução, desde o SC, S4HANA, cloud privada, agora S4HANA Public Cloud. É, faz sentido para você que pessoas que estejam em algum momento transitando entre esses tipos de projeto tenham uma formação diferenciada ou completa, no sentido de facilitar e identificar quais são os pontos de atenção? Sem dúvida, acho que um dos pontos que, inclusive, eu não gosto de ser como gerente de projeto é só aquele gerente de projeto que tem atividade, tem o prazo e cobra atividade e prazo, né? Quando a gente vai para projetos SAP, a gente, pelo menos o meu conceito é que eu tenho que extrapolar isso, senão o time em Exato. algum momento
vai se perder ou ele não vai saber exatamente o que precisa ser feito. Então, apesar de Exatamente. eu ter um background de 100% gestão e um pouco técnico pela minha formação, eu Sim, sempre tento ir um pouquinho além para entender do processo em si de negócio e também o processo sistêmico, como que ele perfeito. atende, né. Então, Exato, acho que não só o conhecimento em gestão de projetos, mas o conhecimento do processo mais SAP, sem com dúvida certeza. é um diferencial, assim, que você consegue criticar melhor as escolhas, as definições, Exato, de fato, a solução, né, a arquitetura no fim do dia, mas você também consegue interferir, né, influenciar, que é algo bastante presente na rotina de um gerente de projetos, né. Então, você perfeito. ter o conhecimento de gerenciar um projeto de fato SAP, e conhecer os processos de maneira pode ser até macro, não precisa ser no micro, porque para isso você vai ter um time, Com né. certeza, com Ajuda certeza. a conhecer no micro, mas sem dúvida, conhecer os processos, conhecer a ferramenta de maneira geral e aprender como gerenciar esse tipo de projeto faz toda a diferença Exatamente. no mundo Porque real. num caso desse, você deixa de ser uma pessoa que só faz follow-up ou envia e-mails e faz apresentações, e você passa a ser um agente de mudança e um Exato, agente você serve como um facilitador do processo como um todo. Então você exato, não vai chegar para um stakeholder e falar: "Olha, dia tal, sei lá, dia 10, essa atividade tem que estar entregue". Se você está vendo que ele vai ter dificuldades, porque tinha que estar resolvido ou tinha que ter uma decisão anterior a essa data, para dar tempo dele fazer as atividades que ele precisa, e você já sabe disso de forma, holística, ou seja, você já viu o todo, já viu ali de maneira exato, holística o que vai chegar nele. Cara, você não vai esperar chegar o dia para fazer follow-up ou para falhar, você vai conseguir antecipar, preparar ações ou disparar endereçamento de coisas para que aquilo não falhe, né. E aí, eu exatamente. acho que esse valor, a gestão de projeto cada vez mais vai ter que se atentar para isso, para entregar valor, porque Sem senão, dúvida. vai passar, poxa, hoje em dia com inteligência artificial, com várias ferramentas para disparar Uhum. spam, a gente nem precisava do gestor de projeto, entende. Exato, é Colocava colocar lá. a atividade, prazo e a ferramenta faz o follow-up, Exato, né, exato. schedulava lá os follow-ups, entende. Só que Uhum, não, um projeto, eu costumo dizer que a gente tem uma tríade, que é a empresa, a metodologia e o projeto, né. E o projeto ele vai beber das 2 coisas. Se é uma uhum, empresa que não tem uma metodologia, por exemplo, não tem cultura de gestão de projetos, não é orientada a projetos, não tem essa cultura, naturalmente o que que vai acontecer? O projeto, ele, dependendo da contratante que estiver executando, se ela tiver uma metodologia, ela vai tentar aplicar. E nem sempre aquela metodologia formatada, né, colocada lá um pão de forma, né, uhum, ela vai se adequar àquele ambiente. Por quê? Porque eu não tenho governança de processos. Então, perfeito. falando de SAP, Activate, poxa, o Activate ele é a metodologia que é utilizada para implementar os 3 tipos de SAP, digamos assim. Só que Uhum, tem as suas peculiaridades, né. sem dúvida. E imagina, se eu chego top-down e digo: "Olha, numa empresa", imagina, que não tem processos, não tem governança de dados, não tem nada, papéis e responsabilidades super confusos e tal, vários problemas de comunicação. Se eu chego num projeto desse e falo top-down: "Cara, vocês vão fazer o Activate, vocês compraram um projeto comigo e eu estou Aham. vendendo para vocês, e aqui é Activate, é goela abaixo e tal". Vai funcionar? Cara, Vai doer muito e vai não doer pra sei se caraca, entendeu? funciona ainda, porque é isso, acho que quando É, eu tenho visto inclusive nos projetos de public, que são justamente empresas menores, né, teoricamente, é sim, justamente isso, elas não têm um CSC, né, um Shared Service Center ou um centro de serviço compartilhado, então elas não exato. têm um processo unificado entre as unidades, elas não têm o É, conceito de uma área de suprimentos, uma área de gestão de master data. Então, exato, tudo isso, quando a gente olha para o Activate, ele já pressupõe que você já tem isso, né, que já a empresa já tem exato. essa maturidade. E na verdade as empresas elas estão, principalmente no Brasil, né, acho que
as empresas estão indo para esse nível de transformação digital, né, no sentido de ter Sim, consciência da importância da gestão de dados, gestão, dos ativos ali, que processo. são sistemas, processos, enfim, É, tomar um dói. cuidado E aí desse. foi muito interessante essa semana, Flávio, que eu estava conversando com uma menina que ela está liderando um projeto, ela também não tem muito conhecimento de SAP, ela, assim, tem algum conhecimento, mas ela nunca foi, assim, expert nisso, e ela estava pedindo uma ajuda, e nós estávamos conversando, e aí eu cheguei para ela e falei, olha, se a empresa não tem definição de processos, de governança e tal, o que vai Uhum, acontecer? Você tem duas escolhas, você pode fazer um pré-projeto e fazer um mapping e definir, implementar, que vai demorar tempo pra caramba, né, sim, principalmente, porque as coisas precisam ser para ontem, aí você não tem recursos disponíveis, aquele drama uhum, que a gente já conhece. Ou você até pode seguir com a Activate, mas com, uma estratégia onde você, de uma maneira assertiva, vai ter pessoas com background para conseguir fazer a tomada de decisão das coisas e sim, capturar os requirements que são, de fato, primordiais. Então, requisitos legais, aspectos, do business que são importantes para a sim, continuidade do negócio e tal. E uhum, aí, cara, quando você fala de CSC, de serviços compartilhados, por exemplo, cara, imagina, essa empresa não tem serviços compartilhados. Então, uhum, hoje, o contas a pagar, vamos supor que eles têm, sei lá, 5 plantas. Cada planta tem o seu exatamente. personagem que faz o pagamento. E Uhum, aí, de repente, vamos supor que, como o sistema ele vai entregar essa otimização, do fluxo end-to-end, e que isso facilitaria ter um serviço compartilhado, cara, uhum, se eu não conseguir mostrar isso no início do projeto, ou seja, no Explore, para as pessoas que eles vão precisar tomar essa decisão naquele momento, o projeto vai sofrer. Por quê? sim, Essa decisão que não foi tomada no Explore, ela vai acumulando igual uma bola de neve, como você teve essa vivência, por exemplo, vai impactar diretamente nos testes, vai impactar em incidentes de autorizações, porque perfeito. quando eu desenho tudo pro forma, standard, e replico as coisas por planta, mas na verdade era tudo um serviço compartilhado numa única unidade de negócio, por exemplo, eu vou ter que refazer várias coisas. E se eu for para o go live desse jeito, o CAPEX, na verdade, o OPEX vai precisar de mais Exato, CAPEX para exato, fazer a coisa funcionar, né, porque exatamente. Uhum. projeto CAPEX, depois vira OPEX quando dá o go live, e depois eu vou precisar de aprovação de CAPEX para Pra refazer melhorias. Uhum. aquilo Nem que nem eu. sempre melhoria, né, nem sempre melhoria, exato. Exato, cara. Às vezes nem é melhoria, são, Ajustes correção de de novos processo mesmo. Uhum, requisitos mesmo, que se a pessoa tivesse tido discernimento, conhecimento naquele momento, e as pessoas que pudessem calibrar, educar, incentivar, uhum, catequizar, né, de hum, que eles precisam tomar uma decisão e que aquilo vai ter um impacto financeiro, e um impacto para o negócio, né, eu acho que isso reduziria, enfim. Mas é gostoso falar dessas coisas, né, só não é uhum. gostoso viver, né. Viver dói um pouquinho, mas a gente aprende É, também, né, então é bom. exatamente. Bom, Flávio, queria que você, se você puder, compartilhasse um pouquinho da sua experiência, como foi trabalhar comigo. Uhum, Queria que você ficasse à vontade, no filter, finge que eu não estou aqui. E aí você tá fala. bom, beleza. Bom, acho que foi no geral, né, o projeto em si foi um baita desafio para mim, foi meu primeiro projeto de fato internacional em loco, então, olhando para o projeto fora, né, você ali olhando para o projeto em si já era um baita desafio, então minha preocupação, principalmente para fins de gestão de projeto, era conseguir de certa forma mostrar rápido o meu trabalho, o meu valor, e também Sim, que o time conseguisse perceber isso para que eu ganhasse confiança, ganhasse espaço, uma vez que o projeto já estava em andamento, né. Eu cheguei ali com para a fase certeza. justamente de teste, né, quase iniciando o AT, E então já era fez, uma né, fase Flávio, e conseguiu com louvor, e né. saiu, e saiu.
Mas, de fato, acho que o meu primeiro receio foi esse, né? Era um projeto grande, internacional, com pessoas que eu não conhecia, né? Não tinha trabalhado ou vivido ainda, e também fora cultura, né? Também poderia ser um impacto, mas no caso ali acho que foi muito tranquilo de contornar. Mas no momento que também eu cheguei e consegui enxergar justamente que, por mais que a gente tinha uma certa não, uma boa ausência do lado de negócio, né, falando de fato de negócio e tendo interesse como sponsor ali, né, stakeholder, de fato, para fazer o projeto acontecer, também existia a sua figura como uma baita bagagem no sentido também técnico, então não só de gestão, como eu falei, de novo, né, acho que só a Sim, gestão de projetos, nesse projeto especial, não resolveria, né, o projeto ia continuar patinando, mais CRs, né, com o parceiro, inclusive, que a gente sim, estava trabalhando, então o custo ia inflar ainda mais, né, essa pelo menos é a minha sim, sim, leitura. Então, apesar, né, de bastante discussão com o negócio sobre o processo, inclusive deles, que eles deveriam ser os maiores interessados, né, acho que o seu conhecimento veio muito forte nesse sentido, do conhecimento do processo de negócio, mais o sistema em si, né, conhecer a estrutura, conhecer como o sistema de fato funciona, então uma visão holística mesmo, né, do processo empresarial, mais o processo SAP, o sistema SAP, e também uma bagagem né, relevante de gestão de projetos, sem dúvida, para conseguir encaixar todas as caixinhas, porque ali, de fato, era um cenário bastante caótico, eram 4 países com muitas sim. pessoas pedindo coisas diferentes e você tentar centralizar isso sem ter um CSC, sem ter uma definição, né, dos pontos que a gente falou aqui, inclusive anteriormente. Então, foi o cenário. E acho que é isso, sem, né, a sua contribuição e seu conhecimento, inclusive para direcionar o time técnico, né? Acho que Sim, também, tecnicamente, em alguns momentos, o time técnico não conseguiu suprir o que você supria. Então, assim, foi sim. bem louco na minha visão, né? Bem inesperado na minha visão, que é isso, estava numa posição de uma gestora de TI ali, e Sim, eu brinco que você batia nos consultores no sentido de bater de frente tecnicamente, ou seja, você não deixava nada a desejar tecnicamente do que o consultor de outros módulos. Então isso, uhum, claro que trouxe uma confiança para o time de gestão de projetos, inclusive, né, porque a gente sabia em quem se apoiar, em quem, né, de fato ouvir e poder entender quando a gente não tinha o conhecimento total, então, como vou chamar aqui de tech lead, né, acho que foi basicamente o seu papel ali, além de fazer parte também de negócio, enfim, teve vários chapéus, né, que eu acho que você vestiu ali, mas sem é, dúvida foi muito, muito bom, assim, ter essa figura, né, e também sim. ter a oportunidade de aprender, de discutir, enfim, acho que de ter essa, esse ambiente de fato aberto para falar, cara, não entendi, volta aqui, vamos conversar, vamos discutir de novo, ó, esse tema voltou de novo. Então, assim, foi que era normal, né? Então, Exato. acho que nesse sentido foi super bom e também acho que é isso. Se não tivesse uma pessoa com a bagagem que você tem, eu acredito que o projeto ainda estaria na fase de talvez teste ou, quem sabe, uma tentativa de go live, né? Ali, mas também bem manco. Então, realmente, para mim foi muito legal, né? Aprendi pra caramba sobre os processos em si, até da indústria em específico, que eu também não conhecia. Aprendi bastante sobre o S4 também, de certa forma, a parte de autorizações ali que acabei aprendendo Fiore, exato como funciona também ali, mas acho que assim, PPI, integrações, que exato, você BTP um também liderou pouquinho, exato. bastante. Cutover, cara, Cutover. Cutover Então, de assim, interfaces, exato, suporte model, eu acho que assim, estou aqui agora passando um filmezinho na exato, minha exato. cabeça. Teve bastante Na coisa. verdade, você chegou no nosso time para auxiliar na frente dos testes, você Uhum, se destacou de uma maneira muito, significativa, e esse seu, perfil de sempre querer ir além, de procurar conhecimento, de buscar colaboração, de contribuir e de buscar troca de conhecimento e informação, isso fez com que você buscasse conhecimento em várias outras frentes de trabalho, vários sim. outros work streams, onde Uhum, você pôde agregar muito, e aí você também aprendeu muito. E isso, ao meu ver, foi facilitado pelo seu perfil e pelos soft skills que você tem, ou seja, de proatividade, de sim. curiosidade,
criatividade, de fazer além daquilo que lhe é atribuído, e é um tipo de perfil que eu, sinceramente, acho que para caminhar com esse movimento de transformação digital, é o que todos nós profissionais vamos ter que buscar. Porque, Sim. a Uhum. partir do momento que você tem caramba, cara, eu estava também, esses dias, né, tenho feito muitas reuniões com várias pessoas, pessoas que trabalharam conosco, que você também conheceu, mas Uhum. outras pessoas também do mercado, que são, de fora desse âmbito, né. E aí uma pessoa me trouxe uma provocação que eu achei bastante interessante no sentido de: "Cara, você já parou para pensar que a galera de SAP é old school?" Eu falei: "Caraca". E aí eu falei: "Caraca, old school", total. Porque Total. isso e aí você como eu estou trabalhando muito profundamente nesses temas, eu falei assim: "Cara, tu acredita?" Eu fiz uma pesquisa demográfica e, de fato, os profissionais que trabalham com SAP, eles todos, assim, são acima de 40 anos. Então isso significa que a galera que está trabalhando com SAP S/4HANA e que agora está na cloud, são pessoas que trabalharam, sei lá, com R2, com R3, e que se Uhum. essas pessoas não fizeram nada em suas carreiras para serem pessoas diferentes ou terem um mindset diferente, significa que a gente, de fato, tem uma geração old school trabalhando com SAP. E Sim. isso gera um impacto enorme, porque imagina, cada um no seu quadrado, quando eu estou falando, pô, de inteligência artificial no SAP, daqui a pouco fazendo configurações com Uhum. toda aquela parte do core clean, das estruturas Sim. novas que o SAP está trazendo, gerando. E aí as pessoas ficam, pô, isso vai tirar meu emprego? Não, não. Não é A bem assim. inteligência Aham. artificial, cara, ela vai limpar trabalho, repetitivo, e ela vai levar os profissionais a atuarem em um outro patamar, Exato. entende? E Uhum. aí, não é sobre acabar os empregos, não, é sobre mudar, ressignificar os empregos, isso sim, é Exato. fato, isso já está acontecendo. Então nós, assim, pessoas que tenham, de uma geração mais nova, que já tem um processo de facilidade com o digital e se comunica e interage com o digital de uma forma diferente, e que tem Uhum. skills diferenciados nesse sentido, vão se destacar. E é por Sim. isso que, no meu entendimento, ter uma formação ou buscar conhecimento de uma Uhum. forma diferenciada faz ser necessário, porque, cara, tu pode ser um excelente consultor de MM, trabalhar quase 30 anos com MM. Agora, se você não tem um olhar, por exemplo, de transformação digital, Sim. fora daquilo que você conhece, cara, você vai ser um péssimo consultor de MM, entendeu? Por Exato. quê? Você vai ser um péssimo consultor de SD, você vai ser um péssimo consultor de, sei lá, de finanças. Por quê? Porque, cara, o mundo mudou. O mundo Uhum. mudou e agora, para você ativar conexões bancárias, você vai ter que ir lá no CPI, no BTP, ativar coisas lá que, por exemplo, cara, tem gente que está em projeto e que 6 meses depois vai descobrir que o seu projeto nem comprou os serviços do BTP para fazer aquilo Isso acontecer, de fato acontece. Uhum. Isso de fato entende? acontece. Uhum. Então, assim, cara, a partir do momento que a gente tem essa informação, pô, o que que é o BTP, o que que é o CPI, como é que as coisas funcionam, quando que eu deveria saber disso, quais as perguntas que eu tenho que fazer, em que momento? Essa pergunta eu faço agora ou eu faço mais para frente? Uhum. O que que eu posso, ajudar a acelerar ou a evitar que se torne um problema, né. Isso Sim. é uma mudança de paradigma, né, porque antigamente o consultor pensava assim: "Ah, eu estou aqui fazendo meu trabalho, estou aqui fazendo meus testes e construindo meus dados, deixa o PMO quando vir falar que eu vou, sei lá, vou falar qualquer coisa", enfim. Sim. Hoje não. Hoje a gente espera que o consultor conheça dos desafios do gestor de projeto e que o gestor de projeto conheça os desafios do consultor. E que juntos, nas suas áreas, potencializem as entregas, entreguem mais com menos, entreguem mais Sim. rápido, e aí tenham tempo,
de fato, de fazer a transformação digital acontecer de uma forma sustentável, né. Esse Uhum. é o meu entendimento. Não, acho que faz total sentido, assim, acho que quando é de fato as 2 partes, acho que quando o consultor funcional, ele tem uma noção do que o gerente de projeto é cobrado, o que ele passa, ele sem dúvida vai conseguir contribuir no meu trabalho, vamos dizer assim, e também eu, se eu tenho algum conhecimento, qualquer que seja, sobre o processo de MM, por exemplo, eu também vou conseguir ajudar ou criticar alguma solução, criticar no bom sentido, né, Exato. no sentido Claro, construtivo claro, da palavra. provocar, né. Isso. Então acho que, É isso mesmo. sem dúvida essa troca entre os times, que é justamente, né, ter um time mais multidisciplinar, acho que isso também ajuda muito, né, acho que super É importante aí. verdade. Bom, então você acha que essa essa atuação, onde eu pude, de alguma maneira, ter ali a combinação do técnico, do funcional e da gestão, isso passou confiança e ajudou a equipe, né, seja a fazer as entregas, a gerir as Sim. prioridades, né. Não, Legal. acho que sem dúvida, na verdade, né, não é nenhum acho, acho que assim, é fato, quando você tem conhecimento funcional para somar Sim, ao time técnico, isso ajuda. E o seu indo um pouco mais além, também tem um de negócio, então você conseguiu somar sim, em todas as frentes basicamente, né, então é sim. isso. Beleza, obrigada, Flávio. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa experiência, né, de você, pô, ser brasileiro, ir para um projeto na Europa, Uhum. você ter essa flexibilidade, entre aspas, porque de fato a gente muitas vezes esteve on-site, porque Sim, era de fato uma peculiaridade do projeto que nós estávamos, de faltar pessoas, braço, digamos assim, ali, mais pra estar lá, né. presencialmente, que Uhum. acabava fazendo com que houvesse essa necessidade do on-site, Uhum. mas isso trouxe algum ganho para sua vida pessoal, profissional? Como você vê isso? Você vê que talvez o mercado te enxergue de uma maneira diferente? Quase 100% de certeza que sim, né, acho que a bagagem que traz uma vivência internacional, pelo menos aqui olhando para Brasil, isso já é algo, né, sabido, então quando você fala: "Putz, fiz um projeto internacional", já tem outros olhos, quando você começa a explicar o tamanho, aumenta Uhum. ainda mais, né, então e aí ainda mais falando de uma tecnologia da SAP que as pessoas sabem que não é simples também, né, então acho que Exato. eh, isso acrescenta ainda mais. Então, olhando para o âmbito profissional, assim, sem sombra de dúvida, né, acho que, putz, eleva muito, eleva conhecimento, eleva, o até o que você busca, né. Às vezes você fala: "Putz, eu vou ficar aqui fazendo pequenas melhorias, ou eu quero um probleminha um pouco maior para de fato me coçar", né. Então, assim, você eleva Exato. inclusive a sua régua de, tipo, aonde eu me sinto desconfortável para meio que me desafiar de novo, sabe. Então, Legal. esse é um ponto e pessoalmente falando também, acho que é isso, conectar com outras pessoas, sair da caixinha, né, estou hoje há Criar quase relacionamentos, né. isso, exato, então estou hoje há 3 anos, estava 2 anos e pouco na consultoria com o mesmo time trabalhando, né, saí justamente para ir para o projeto e foi isso, conhecer todo mundo Legal. novo, outras pessoas, então Sim, pessoalmente também isso agrega muito, né, essa troca entre é pessoas e verdade. também a cultura, né, que, né, viver um pouco em outro país, né, conhecer a comida não era das melhores lá, mas tudo bem também, faz parte do Não é o projeto. primeiro, hein, que manda esse feedback, hein. Exato. Lá era triste essa parte, mas assim, de maneira geral, né, o contexto como um todo também agrega muito É verdade. pessoalmente, né. É verdade, sem dúvida, eu acho que todo mundo, cara, entrou de um jeito e saiu transformado, e isso acontece projeto a projeto, então quanto mais você for trabalhando, mais você vai tendo, essas experiências e vai se sentindo cada vez mais seguro, com mais musculatura para Exato. pegar desafios distintos. E o fato também de você ter feito essa transição, eu acho, sinceramente, que abre portas para você, por exemplo, trabalhar do Brasil para onde você tiver a oportunidade de trabalhar. Seria Que acaba sensacional. sendo exatamente, que Exato. acaba sendo, algo que também traz um ganho para sua carreira, mesmo que você não queira, por exemplo, fazer uma carreira numa empresa e queira ser um freelancer e você possa aumentar, o seu faturamento, por exemplo, com isso, né. Eu Sim. acho que Uhum. é algo que acaba
que passa a ser algo possível, né? Faz. Uhum. Tem alguns questionamentos do tipo, ah, caramba, vou arriscar, é instável. Sim, mas tudo tem a sua hora, né? Eu acho que o seu processo de chegar lá, mas de fato eu acho que já é Uhum. algo que passa a ser também uma possibilidade. Flávio, para terminar, se você tivesse que deixar aqui uma mensagem para alguém, para o Flávio de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, o que Tá, que estava você deixaria, começando. assim? Olha, acho que vamos pensar aqui. Algo que sempre eu fui atrás e acho que é algo que eu falaria e sempre falei também, né, pra mim, assim, é disso, de sempre ter essa curiosidade de procurar se sentir, de certa forma, desconfortável, mas também não tanto, né, para você não se atropelar. Então Claro, acho que é ter talvez essa calma, que no começo talvez também não tinha muito, de também aprender com o tempo, né, no sentido de eu não vou saber tudo quando eu não sabia quase de nada de SAP quando eu tinha 21 anos, né, 7, 8 anos atrás. Então, hoje eu já conheço algumas coisas, não conheço tudo, estou longe de conhecer tudo. Então é justamente ter talvez essa calma e não essa ânsia de: "Meu Deus, e agora o que que é isso que eu estou vendo na minha frente?", né, acho que também pegando essa fala de a sua fala de não ter pessoas muito jovens nesse mercado, isso de fato é uma realidade, eu sempre na maioria dos projetos eu sou mais novo, então, olhando para o Brasil aqui, assim, são raros de fato, eu não tenho colegas de vida, assim, fora trabalho, que eu conheci que trabalhem de fato com SAP, né, então todos eles estão em outras tecnologias. E eu tenho zero críticas, né, para o que eu trabalho em termos de remuneração, em termos de oportunidade, então acho que se eu pudesse falar algo é tipo, continua aprendendo, continua se dedicando, continua, né, indo atrás, não só livro, não só, né, teoria, mas de fato experiências, né, de mercado, de pessoas que já práticas, viveram, né, exato, acho que tem a metodologia, claro, é importante conhecer, mas ela não vai te ajudar não talvez vai em te trinta por entregar. cento Exato, do que uma experiência te daria, né, os outros 70% você exato, provavelmente ou vai aprender com alguém ou você vai aprender sozinho sofrendo. Então acho que, acho que esse direcionamento talvez ajudaria de certa forma, né, tipo, tenta viver o máximo de experiência que você conseguir, mesmo que em alguns momentos doa, né, incomode e afins. Então acho que é é isso. verdade. Ter a tranquilidade, de saber pesquisar, ter a Uhum. tranquilidade de saber pedir ajuda, você Sim, ter uma comunidade, um network de pessoas que estejam vivendo a mesma realidade que a sua, também ajuda. Ou sem seja, dúvida. hoje em dia, se você precisar conectar com alguém de EWM, você sabe quais são os profissionais que Uhum, você pode conectar. Se você uhum, precisar de uma ajuda em FICO, se você precisar de uma ajuda em PP, enfim, você criar esse network no mundo de SAP, ele é primordial. E essa questão do time old school, uhum. meu entendimento é que isso também passa a mudar, tá? De alguma forma. Por quê? Sim, Imagina, vai ter um boom de muitas empresas colocando o S/4HANA no ar, e a gente vai precisar de profissionais. E a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de sem dúvida. pessoas que venham e ajudem a fazer esse mercado girar, porque apesar, né, e de fato, acho que, pô, a gente poderia ficar aqui mais não sei quantas horas discutindo sobre analytics, sobre as tendências, sobre Uhum, várias possibilidades e coisas que a gente tem ouvido falar e tal, mas a grande realidade é que, assim, em termos de gestão empresarial, a SAP é líder global, ou seja, sim, a gente pode ter vários sistemas de CRM, sistemas diversos que vão fazer conexões com quem? Com o SAP, entende? Então, seja você um profissional, um consultor, um desenvolvedor, um gestor de projeto, ou até mesmo um profissional de uma empresa, mas que uhum, você vai ser um product owner, você vai ser um diretor ou um gestor que tem que tomar uma decisão, como que você vai tomar decisões mais assertivas e como custa caro uma decisão, eh,
que não É, teve ali um cuidado, às vezes né. custa bem caro, de fato. Acho que É, pode machucar bastante, né, é isso, financeiramente falando. é isso. Flávio, muito obrigada novamente, cara. Adorei Obrigadão, conversar com você. Você sabe igualmente. que a hora que você precisar, qualquer ajuda, trocar uma ideia, pode contar comigo. Uhum. E é isso, desejo todo o sucesso do mundo para você. A nós. Grande beijo. Beijo.